obteve resposta. Aí a gente se pergunta, o que eu posso fazer para garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados? Até porque qualquer um de nós pode passar por uma situação de deficiência ou incapacidade. Essa é a reflexão que a sociedade é convidada a fazer pela campanha Setembro Verde, que celebra o mês oficial da inclusão social das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. E para a gente trocar umas ideias aí sobre essa questão da acessibilidade e inclusão social, está aqui comigo o André Jonas de Campos, que é advogado e também um dos diretores da Adfego. André, muito bem-vindo, obrigado por ter vindo aqui hoje. Para nós, boa tarde para você. Boa tarde. Para nós, Adfego, é muito importante estar em momentos como esse, onde é o debate, é a reflexão, é a multiplicação de informações, para que realmente a gente possa estar cada vez construindo uma sociedade mais justa, igualitária e, sobretudo, inclusiva. Na sua concepção, até que ponto a legislação brasileira, que é responsável pelas normas e padrões para atender aí as necessidades das pessoas em geral, atendem às expectativas das pessoas com deficiência? Michele, eu sempre digo que é muito ruim a gente saber que uma questão de educação e respeito tem que ser tratado por intermédio de lei. Se nós fôssemos uma sociedade realmente que pensasse no próximo, buscasse entender a necessidade do próximo... A empatia, como a gente viu na reportagem, a Camila se colocando no lugar da pessoa com dificuldade, cadeirante, vendo aí como é que é essa situação, olha as calçadas, cada situação absurda, né, André, que às vezes quem não tem uma certa limitação ali física por algum motivo no momento, às vezes não percebe, né? O que, na verdade, a Adfego tenta implantar, e é uma das bandeiras, realmente é essa questão da acessibilidade. O porquê? Porque a acessibilidade é um meio para a gente atingir o fim. A acessibilidade é um meio para que a pessoa tenha acesso à educação, a acessibilidade é um meio para que a pessoa tenha acesso ao trabalho e a acessibilidade é o principal meio para a inclusão social da pessoa com deficiência. É o início, né, de tudo. É o início de tudo. E quando a gente luta por essa bandeira, por essa inclusão da pessoa com deficiência, a gente não pensa apenas nessa geração atual. Nós pensamos nas futuras gerações também. Porque eu mesmo não tinha deficiência, vim a ter. Então, eu acredito que ninguém está livre de ter uma deficiência. E ninguém está preparado, né? Não estamos preparados. A pessoa não está preparada e a cidade não está preparada. Não está. Inclusive, para receber uma sociedade cada vez com a idade mais avançada, que venha a ter também uma mobilidade reduzida. Então, quando eu acho que a gente vem a tratar desse tema acessibilidade, não é que a gente está querendo impor um respeito. A gente está querendo que as pessoas reconheçam um direito de ir e vir. O direito, uma necessidade, né? Você tem um direito e você precisa de algumas adequações para você usufruir desse direito. Quais as maiores dificuldades enfrentadas hoje pelas pessoas com deficiência, né? Realmente é a falta de acessibilidade, a falta de calçadas acessíveis, a falta de pessoas que respeitam a questão da vaga reservada. Até gostaria de trazer à tona um assunto. Na verdade, a lei de trânsito, ela teve que agravar a questão da penalidade para quem estaciona em vagas destinadas a pessoa com deficiência e que não tem uma deficiência, para que as vagas fossem respeitadas. Então, isso é um absurdo, a imposição de multa para que a sociedade seja uma sociedade que tenha uma educação com relação ao direito do outro. É uma coisa complicada, né? Agora, o que diz a lei, vamos falando em legislação, aproveitando que você é advogado, sobre a questão de vias, parques e espaços públicos com relação à acessibilidade? Sempre tem que ser destinadas vagas o mais próximo possível para que a pessoa com deficiência tenha acesso a esse meio de lazer, educação, parques, e que os parques devem ter rotas acessíveis para abarcar a questão da inclusão da pessoa com deficiência. E sobre transporte, o que a legislação fala? O transporte também, na verdade, ele já vem expresso na própria Constituição de 88. A nossa Constituição Cidadã, ela já traz sobre a questão do transporte acessível para a pessoa com deficiência. Porém, era uma norma que não era respeitada, por mais que ela tivesse aplicabilidade imediata. Nesse sentido, foi firmado um TAC, um termo de ajustamento de conduta, juntamente com o Ministério Público, que, na verdade, obrigava com que as empresas, em determinado período de um ano, salvo o melhor juízo, deveria ser 100% acessível. Agora, contamos com uma frota acessível, porém, com motoristas que não têm condições de
manusear o aparelho ou educação suficiente para lidar com a pessoa com deficiência no transporte coletivo. Até porque tem que lidar com a questão tempo, né? Eles ficam preocupados ali com aquela agenda, aquele horário que eles têm que fazer e levam um certo tempo para conseguir fazer esse embarque e desembarque usando essa tecnologia, vamos dizer assim, esse suporte que tem nos ônibus, não é? Tem isso também, porque eu já vi isso acontecer. As pessoas sem deficiência, eles já ficam ali apressando, né? Entra todo mundo naquela sardinha, porque tem que parar. Às vezes ele tem que ajudar. Eu já vi que às vezes tem que descer e tem que organizar lá para poder conseguir embarcar, na verdade, a adaptação que eles fizeram no transporte coletivo aqui no município, na região metropolitana de Goiânia, é uma questão onde o aparelho que aciona o elevador, ele é na parte externa do veículo. Então, o motorista ele tem que realmente descer para lidar com esse aparelho, que eu acredito que ele seja treinado para isso. Mas, além desse embate que é com o motorista, quando ele realmente não deseja estar descendo, quando ele não tem aquele interesse em ajudar, em auxiliar, temos também com os passageiros que têm o seu horário de chegada também. Que também reclamam da situação, da questão da pessoa com deficiência. Não entendem o que está acontecendo ali. Agora, qual que é a sua avaliação sobre a questão da mobilidade urbana aqui em Goiânia, André? Ainda falta muito a ser feito. Eu acredito que é um trabalho arquitetônico, um trabalho pensando, como eu disse, na futura geração. Eu acho que essa questão da solidariedade, realmente, a gente pensar que estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais idosa e que também vai necessitar de uma acessibilidade plena. E a gente tem buscado caminhos para que a gente consiga atingir, mas também a gente tem lidado e tem buscado implantar na cabeça da própria sociedade a importância dessa acessibilidade. Porque hoje uma pessoa pode vir a fraturar uma perna, necessitar usar uma cadeira de rodas por um momento temporário e necessitar de uma cidade acessível. Então, quando a gente luta por essa bandeira da acessibilidade, não é apenas para nós. É para nós, para uma geração futura idosa e também para aqueles que mesmo de forma temporária venha a depender de uma cadeira de rodas. Pois é, e o que a gente precisa fazer, vamos dizer assim, para colocar isso dentro da cabeça das pessoas? Porque a gente fala, tem campanhas, agora tem essa do Setembro Verde, que é para estar lembrando, reforçando uma coisa que tem que ser vivida todo dia, né? Essa questão da inclusão, da acessibilidade. O que mais poderia ser feito? Você acha que seria um projeto importante, válido, que a gente conseguiria estar mudando a mentalidade das pessoas? Eu acho que momentos como esses são de grande significado. Eu acho que nesse momento a gente acaba atingindo muitas pessoas, mesmo indiretamente. E lidar com a consciência humana não é um trabalho fácil. Eu acho que só quem tem... Eu acho que o meu olhar hoje para a pessoa com deficiência, ele adveio a partir do momento que eu vim a ter uma deficiência. E o que eu posso hoje... É aquela história de que na hora que dói, na hora que sente na carne, a gente entende de verdade o que é aquilo. Exatamente. E é muito interessante essa questão de multiplicar, porque hoje muitos amigos que estão do meu lado, que fizeram faculdade comigo, hoje eu vou na casa deles e já percebo a necessidade de ter uma acessibilidade. Então, é um multiplicador, dividindo experiências, demonstrando essa necessidade e mostrando para a sociedade realmente uma questão que há muito tempo está sendo esquecido, que é a questão da gente pensar no próximo e buscar cada vez construir uma sociedade igualitária, para que realmente eu não venha aqui um dia falar sobre a falta de acessibilidade, mas no excesso dela na cidade de Goiânia. Pois é, a gente tem a participação aqui de uma telespectadora, a Fabiana. Ela diz o seguinte: a culpa é das prefeituras que liberam bairros sem qualquer orientação inerentes às calçadas. Dê uma olhada na calçada da PUC. Então, assim, está aí um lugar que a gente pode dizer assim, as escolas, né? A gente já deveria ver a questão da acessibilidade nos arredores das escolas, para começar ali, né? Para a gente começar a ver. Tem alguns lugares em Goiânia que já estão trabalhando essa calçada acessível, né? Que vem com toda aquela identificação para pessoas com deficiência visual, né? Na verdade, agora já é uma exigência legal pelo próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a gente tem que falar que tem muito pouco, se exatamente. Se é uma Hoje lei, né? É a fiscalização mesmo que ainda é omissa. Tanto é verdade que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele sofreu uma forte influência na Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e hoje ressalta que o agente público que liberar uma determinada obra sem condições de acesso para atender toda e qualquer pessoa, ele pode ser responsabilizado pela Lei de Improbidade Administrativa. Então, realmente, já existem penalidades, o que falta é fiscalização e uma atuação mais ativa do poder público. Tá certo. Agora, essa campanha do Setembro Verde,
com esse enfoque, ela veio desde 2015, né? Você tem percebido já alguma mudança? Fala pra gente um pouquinho da importância dessa campanha nessa altura do campeonato, já que desde 2015 começaram com essa iniciativa. Na verdade, no dia 21 de setembro se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, sempre traz esse mês um momento em que a gente busca fazer conscientização, seja em vários aspectos, seja na educação, seja na saúde e seja também na acessibilidade. E esse momento é um momento de reflexão e busca sobre temas relevantes de implantação das políticas públicas dentro da sociedade. E tem sim tido um sucesso muito grande pelos vários adeptos que a gente tem buscado nesse período. Então, as pessoas têm sim se preocupado com a pessoa com deficiência. Digo, não atingimos ainda o público que a gente deseja, um público realmente, uma sociedade consciente. Mas eu acho que estamos sim no caminho certo. Esse mês ele não pode ser esquecido, até mesmo pelas pessoas que por aqui já passaram e lutaram muito pela inclusão. E eu acho que a gente tem sim, eu tenho certeza absoluta, que nós temos sim muito a comemorar, mas muito ainda a lutar para que realmente a inclusão da pessoa com deficiência aconteça. Tem muito o que conquistar, até porque é um direito, né? Exatamente. Todos nós temos direito de ir e vir, a liberdade. Eu sempre ressalto, Michele, que é muito ruim da gente vir aqui discutir em pleno século XXI uma mudança que já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas também a gente não pode deixar de agradecer o reconhecimento de uma parcela da sociedade quanto a esse direito. Bom, e que a gente continue aí, que as pessoas, assim, que amplie essa questão da consciência para a sociedade, né? Já que a gente tem observado que tem melhorado e que as pessoas que aí andam no transporte coletivo colocam a mão na consciência um pouquinho na hora que vê que o motorista parou, que vai gastar ali um tempinho, 5 minutinhos, um tempinho a mais, mas é para ajudar uma pessoa que tem a necessidade, uma necessidade um pouco maior do que a sua, talvez naquele momento, mas isso não vai atrapalhar o seu trabalho. 5 minutinhos ali, você está fazendo uma coisa bacana, você está sendo legal. Exatamente. Eu acho que a gente não perde nunca por pensar no próximo. É porque até em algum momento pode ser você a estar numa situação dessa. Você gostaria com certeza de ser respeitado, não é mesmo? Muito obrigada, André, mais uma vez por estar aqui com a gente, e eu fico feliz da gente poder estar falando nesse assunto mais uma vez, para que mais pessoas se conscientizem. Foi um prazer estar aqui novamente e eu quero trazer a mensagem nesse Setembro Verde, que na verdade a luta pela inclusão da pessoa com deficiência não é uma luta minha, não é uma luta sua, é uma luta nossa. A gente não deseja em nenhum momento que alguém venha a ter uma deficiência, mas desejamos sim que a partir do momento em que aquela pessoa tem uma deficiência, ela tenha uma sociedade igualitária. Tá certo, um recado dado. Muito obrigada. Boa tarde.